A gente viveu no Brasil, desafortunadamente, a praga e, ao mesmo tempo, a metáfora da praga. Né? A pandemia trouxe algumas coisas, né, para todos nós. E, para mim, uma delas foi a necessidade de voltar à obra do Camus. Eu tinha feito uma adaptação dirigida pelo Gabriel Vilela em 2009, do Calígula, e o meu envolvimento com a obra do Camus foi muito importante naquele momento, e anos depois eu chego no Hamlet e, de alguma forma, eu sentia uma conexão muito forte do Calígula e do Camus com o Hamlet e tudo mais. E eu comentei na época com o Ron a respeito da minha jornada com Calígula e o Hamlet, que eu já... Enfim. E aí, anos depois, na pandemia, um dia online, o Ron me diz, olha o que eu estou lendo. E aí eu falei, bom, que maravilha, é tempo e tal, vamos adaptar. Eu falei, vamos. A gente recebe um convite daquele formato online para alguma coisa, a gente não tinha nada preparado, o Ronaldo tinha proposto da gente começar a adaptar A Peste, e a gente faz uma adaptação para o formato online, que não é teatro, né? Não é audiovisual, é uma outra coisa, uma invenção do nosso tempo ali e tal. E a gente tenta uma data. Na semana da estreia, a gente não consegue a liberação dos direitos, então a gente tem que entregar a data ou ter uma outra ideia. A gente tinha uma trajetória já com Shakespeare. Eu fiz 3 peças, o Hamlet, o Macbeth e o Medida por Medida. E a gente acaba fazendo uma compilação para o formato online e guarda o Camus. E acaba a pandemia, a gente diz, a gente precisa falar disso e trazer um pouco desse texto. Um autor franco-argelino, Peninha, é difícil falar de qualquer coisa, né, para você. Mas é um autor franco-argelino que escreve uma obra durante a França ocupada, publica em 1947, uma metáfora a respeito da evolução de uma praga num determinado lugar, e, a rigor, é uma metáfora à ascensão do autoritarismo na Europa dos anos 30. Eu adoro a maneira como ele escreve, adoro a literatura dele, adoro as questões todas e adoro a capacidade imagética da literatura do Camus. Foi goleiro do juvenil do Grêmio, ele, né? Ele foi goleiro, né? É importante dizer, foi goleiro. Bom, eu estou numa dúvida a respeito de quando parasse, mas eu sugeri talvez 4 páginas. Tranquilo. Vamos tentar. Tu está começando a carreira, nós estamos aqui para te ajudar. Que bom. Tem um pequeno prólogo. Te dá uma chance. Tem um pequeno prólogo que ambienta um cenário para ele começar a jornada do protagonista que narra a história, que é um médico na linha de frente, e no final se revela e tudo mais, mas começa assim. À primeira vista, Oran é, na verdade, uma cidade como outra qualquer na costa da Argélia. A cidade, vamos admitir, é feia. Com seu aspecto tranquilo, é preciso algum tempo para se perceber o que a faz tão diferente de tantas outras. Como imaginar, por exemplo, uma cidade sem pombos, sem árvores, sem jardins, onde não se encontra o rumor de asas nem de folhas espalhadas pelo chão, um lugar neutro. Apenas no céu se lê a mudança das estações. A primavera se anuncia pela qualidade do ar e pelas cestas de flores que os pequenos vendedores trazem dos subúrbios. É uma primavera que se vende nos mercados. Durante o verão, o sol incendeia as casas com uma poeira cinzenta, então só é possível viver à sombra das persianas fechadas. No outono, pelo contrário, é um dilúvio de lama. Os dias bonitos só chegam no inverno. Uma forma conveniente de se conhecer uma cidade é procurar saber como se trabalha, como se ama e como se morre. Em nossa pequena cidade, talvez pelo efeito do clima, tudo se faz com o mesmo ar frenético e distante. Nossos concidadãos trabalham muito, certamente, mas apenas para enriquecer. Interessam-se, sobretudo, pelo comércio, ocupam-se de fazer negócios, apreciam naturalmente prazeres simples, gostam de cinema, de mulheres, de banhos de mar. Muito sensatamente, porém, reservam os prazeres para os domingos e para os sábados à noite, procurando em todos os outros dias da semana ganhar muito dinheiro. À tarde, quando saem de seus escritórios, reúnem-se em bares, em cafés, passeiam pelas avenidas ou instalam-se em suas varandas.
Os desejos dos mais jovens são violentos e breves, enquanto os vícios dos mais velhos não vão além dos clubes de boliche ao ar livre, dos banquetes, das associações e dos quartos cheios da fumaça de charutos, onde se aposta alto no jogo de cartas. Orã é uma cidade aparentemente moderna, mas sem nenhuma originalidade. Não é preciso definir a maneira como se ama entre nós. Homens e mulheres devoram-se rapidamente no que convencionamos chamar ato de amor, ou entregam-se ao hábito de uma longa vida a dois, e tampouco isso é original. Em Orã, como no resto do mundo, por falta de tempo e de reflexão, somos obrigados a amar sem saber muito bem o que estamos fazendo. A cidade está enxertada numa paisagem sem igual. No topo de um planalto nu, cercado por colinas luminosas, diante de uma baía de desenho perfeito. Lamenta-se apenas que a cidade tenha sido construída de costas para essa baía e que, portanto, era preciso sempre ir à procura do mar. Dia 16 de abril. Ao sair de seu apartamento pela manhã, o Dr. Bernard Riet tropeçou num rato morto, bem no meio do patamar. Naquele momento, sem prestar muita atenção, afastou o animal com o pé, desceu as escadas. Ao chegar na rua, porém, veio-lhe a ideia de que aquele rato ele não estava em seu devido lugar. Então ele decidiu voltar e avisar o porteiro. Diante da reação do velho Michel, o médico percebeu que sua descoberta tinha algo de incomum. Para o porteiro, a presença de um rato morto no edifício era um verdadeiro escândalo. Para ele, categoricamente, não havia ratos no prédio, por mais que o médico insistisse e lhe dissesse que sim, havia um morto no patamar do primeiro andar, o porteiro permanecia firme. Não havia ratos no prédio, e se houvesse, alguém o teria trazido de fora. Tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto. Naquela mesma noite, enquanto procurava as chaves de seu apartamento, o Dr. Riet viu surgir do fundo escuro do corredor um rato enorme. Cambaleando e molhado, o animal parou, pareceu buscar um certo equilíbrio, correu na direção do médico, parou novamente, deu uma cambalhota acompanhada por um pequeno guincho e parou por fim, lançando sangue pela boca entreaberta. O médico ficou por um tempo ali parado, olhando para aquele rato morto, até que entrou em casa. Mas naquele momento não eram os ratos que preocupavam o Riet. Sua esposa, há 1 ano, doente, deveria partir na manhã seguinte para um sanatório nas montanhas a centenas de quilômetros da cidade. Foi encontrá-la deitada no quarto, assim se preparava para o cansaço da viagem. "Sinto-me bem", disse ela, sorrindo. A olhar para aquele rosto voltado para ele, iluminado à luz da lâmpada de cabeceira, aos 30 anos, e apesar das marcas da doença, aquele rosto sempre lhe parecia tão jovem. Talvez por causa do sorriso. "Veja se consegue dormir. Amanhã a enfermeira chega às 11 e vou levá-las até o trem do meio-dia." Beijou-lhe a testa, ligeiramente úmida, e o sorriso acompanhou-o até a porta. Dia 17 de abril. Às 8 horas da manhã, o porteiro deteve o médico e acusou alguns paspalhões de terem colocado 3 ratos mortos bem no meio do corredor. O porteiro ficou um tempo parado à porta do edifício, segurando os ratos pelos rabos, esperando que alguém aparecesse e se traísse, mas nada. "Ah, mas eu vou pegá-los, doutor, pode deixar, eu vou pegá-los." Naquela manhã, o médico decidiu começar suas visitas pelo subúrbio, onde viviam seus pacientes mais pobres. A coleta de lixo era feita mais tarde naquele bairro, e enquanto o automóvel avançava pelas ruas retas e poeirentas, o médico pôde contar 12 ratos mortos em meio ao lixo, à beira das calçadas. Foi encontrar o primeiro paciente de cama, num quarto que dava para a rua e servia ao mesmo tempo de quarto e de sala de jantar. Era um velho espanhol de rosto duro, vincado e asmático. Tinha por volta de uns 75 anos.
Erguido em seu leito, tentando recuperar o fôlego, ele disse enquanto tomava uma injeção: Ei, doutor, o senhor já viu? Os ratos estão morrendo. É verdade, confirmou sua esposa. Deve ser a fome. Doutor, disse o velho, esfregando as mãos. Logo, Riet ficou sabendo que todos no bairro falavam dos ratos. Na cidade, um bonde parou de repente quando descobriram um rato morto debaixo dos assentos. 2 ou 3 passageiros desembarcaram horrorizados. Afinal, como era possível, um rato morto ali? O condutor chutou o animal para o meio da rua e o bonde seguiu seu caminho. Quando o médico voltou para casa, a enfermeira já estava lá, sua esposa pronta para a viagem. Pouco tempo depois, na estação, instalava-a no carro-leito. Seu olhar percorreu o compartimento. É caro demais para nós? É preciso? Que história é essa de ratos? Não sei, é estranho, mas vai passar. Depois disse-lhe muito rapidamente que lhe pedia perdão, que deveria ter cuidado melhor dela. Ela sacudiu a cabeça como para lhe dizer que se calasse. A trilha está ótima. Ela sacudiu a cabeça como para lhe dizer que se calasse. Vá, tudo correrá melhor quando você voltar. Vamos recomeçar. Sim, disse ela, vamos recomeçar. Um instante depois, virava-lhe as costas, olhava pela vidraça. Na plataforma, as pessoas apressavam seus empurrões. Quando ela se voltou novamente para ele, Riet notou que seu rosto estava coberto de lágrimas. E sob as lágrimas, o sorriso. Perto da saída, um funcionário da estação quase tropeçou no médico e Riet notou que o empregado trazia um caixote cheio de ratos mortos. Dia 18 de abril. Ao sair para suas visitas, o médico se encontrou com um velho amigo. Um homem de aspecto pesado, rosto fechado e cansado, Jean Tarrot. Fumava com empenho seu cigarro enquanto contemplava as últimas convulsões de um rato que morria a seus pés. Tarrot levantou seu olhar calmo e acrescentou que a aparição dos ratos era algo curioso. É verdade, mas acaba por se tornar irritante, disse Riet. Num certo sentido, sim, doutor, mas nunca presenciamos nada parecido com isso, não é mesmo? É interessante, é positivamente interessante. Passou a mão pelos cabelos, olhou mais uma vez para o rato agora imóvel e sorriu para Riet. Mas afinal, doutor, isso é responsabilidade do porteiro? O médico encontrou o velho Michel em frente ao edifício encostado à parede com uma expressão de cansaço num rosto já habitualmente congestionado. Bem sei, disse o porteiro. Agora os ratos aparecem em grupos de 2 ou 3, nas outras casas acontece o mesmo. Parecia abatido e preocupado. Esfregava o pescoço num gesto repetitivo. Riet então perguntou como ele se sentia. O porteiro disse simplesmente que não se sentia assim tão bem, afinal, os ratos tinham-no perturbado muito. Mas tudo voltará ao normal, doutor, quando os ratos tiverem desaparecido. Dia 19 de abril. No dia seguinte, pela manhã, o médico encontrou o porteiro com uma expressão ainda mais abatida. Do porão ao sótão, uma dezena de ratos jazia pelas escadas. As latas de lixo das casas vizinhas estavam cheias de ratos mortos. Foi então que os nossos concidadãos começaram a se preocupar com a situação, pois a partir desse dia, nas fábricas e nos armazéns, morriam ratos aos montes. Foi também a partir desse dia que a imprensa passou a se interessar pelo caso e perguntou à administração municipal que medidas de urgência adotariam para proteger a população daquela invasão repugnante. A Câmara nada se tinha proposto e nada tinha previsto, mas o prefeito, um tanto desorientado, ordenou que o serviço de desratização recolhesse os ratos mortos todas as madrugadas. 2 caminhões transportariam os corpos dos ratos até o antigo forno de incineração onde seriam queimados. Mas nos dias que se seguiram, a situação se agravou. A cada manhã, a coleta de ratos mortos era ainda mais abundante. A partir do 4º dia, parecia que centenas de ratos subiam das adegas, dos esgotos, dos porões
para morrerem ao lado dos seres humanos. À noite, nos becos ou nas ruelas da cidade, era possível ouvir seus guinchos de agonia. Pela manhã, nos subúrbios, ratos eram encontrados estendidos nas sarjetas com uma pequena flor de sangue em seus focinhos pontiagudos e seus bigodes ainda eriçados. No centro da cidade, havia ratos nas entradas das repartições, nos pátios das escolas, até mesmo nas avenidas, nos bares e nos cafés. Nossos concidadãos, estupefactos, encontravam ratos mortos nos lugares mais frequentados da cidade, na Praça de Armas, nas avenidas, no passeio à beira-mar. Limpa, ao amanhecer, nossa pequena cidade voltava a encontrar seus ratos mortos cada vez mais numerosos durante o dia. Jean Tarot ouviu o vigia noturno do hotel onde morava dizer que com todos aqueles ratos mortos, alguma desgraça estava para acontecer. Afinal, quando os ratos abandonam um navio, sim, mas isso poderia acontecer com um país inteiro? Albert Camus. Na verdade, o texto termina, mas isso poderia acontecer com uma cidade inteira, né? Mas eu acho que a gente pode ampliar a metáfora. A gente vê surgir, e é interessante a maneira como ele discorre sobre a evolução da percepção da praga a partir das estruturas, né, da sociedade, né? A imprensa, o poder público, a pessoa comum, o médico da linha de frente, a maneira como cada uma dessas pessoas vai reagindo e a progressão desses estados, né? O estranhamento, a negação, a estupefação, o pânico, a reflexão, a abstração. É um texto que eu amo e é muito bom poder não deixar de provocar a nossa reflexão a partir do que a gente viveu no Brasil, desafortunadamente, a praga e, ao mesmo tempo, a metáfora da praga, né? Assim, eu acho que era quase que uma necessidade em dobro de poder montar esse texto e trazer isso para as pessoas. E, na verdade, eu espero que, quando a gente vier, vocês tenham a oportunidade de ver a peça inteira, que é muito bacana. Um prazer.